Certo, no vídeo de hoje a gente vai aprender por que os pecadores não param de pecar. Mas antes disso, você precisa entender que se você ainda não consegue parar de pecar, é porque você ainda não está salvo e porque Jesus ainda não entrou na sua vida de verdade. Você pode até dizer que crê em Deus, você pode até ir à igreja, você pode até crer várias coisas na sua cabeça. Mas se você não for liberto, livrado do poder das trevas, do poder do diabo e do pecado, se você ainda tropeça em pecado, se você ainda tem problema com o pecado, se você ainda não venceu o pecado, é porque você ainda não está salvo e você está indo para o inferno. Então, vamos nos guiar pela palavra, porque isso aqui não é questão de opinião, é questão da verdade, que Jesus já deixou e já declarou. João 8:12. Primeiro a gente vai estabelecer a base aqui para a gente entender os versículos que a gente vai ler posteriormente. Então, Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Resumindo isso aqui, Jesus está falando que quem segue Jesus, quem for discípulo de Jesus, quem for seguidor e servo de Jesus, ou seja, quem for cristão de verdade, não andará mais em pecado, mas andará em santidade, porque Jesus o santificará. Então o que a gente entendeu desse versículo no começo é ele falando que ele é a luz do mundo. Então preciso que você entenda isso para a gente pular direto para João 3:19. Agora a gente vai entender o preço e o porquê que o condenado é condenado, por que o pecador é condenado. João 3:19. Eu estou lendo aqui a Bíblia King James 1611. E a condenação é esta. Primeiro, a condenação ao quê? Condenação ao fogo do inferno. A pessoa vai queimar. A pessoa não vai para o céu. A pessoa não terá a vida eterna. Então é importante você entender isso, porque é Jesus que está explicando. E é bom que você lembre o que a gente acabou de entender ali, que Jesus é a luz do mundo, certo? Então, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. A palavra diz que Deus é luz, em 1 João 1:5-6, e que não há nele treva alguma. E você entende que Jesus é Deus. Você entende que Jesus é Deus manifesto em carne. Então a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, não é? E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Trevas são o oposto de luz. Trevas significa pecado, significa erro, significa transgressão, significa infidelidade, significa desobediência. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Ou seja, eles amaram mais pecar do que ir para Jesus, para serem libertos do pecado. Então Jesus mesmo está te dando essa aula, ele está te explicando por que o pecador continua pecando. E porque ele, no fim, é condenado. Versículo 20, porque todo aquele que faz o mal, ou seja, todo aquele que comete pecado, odeia a luz e não vem para a luz. Quem é a luz? Jesus é a luz. Para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Então Jesus está falando que ele veio ao mundo para salvar os pecadores, mas os pecadores preferiram continuar no pecado. Porque os seus atos eram maus e eles não queriam ser reprovados dos seus atos, porque se fossem reprovados, eles teriam que parar de pecar para andar com Jesus. Porque Jesus falou que quem anda com ele não andará mais em trevas, e trevas é pecado. Então, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que seus atos não sejam reprovados. Então, digamos que você estivesse na ignorância fazendo mal, mas você quisesse parar de fazer esse mal. Aí sim, você iria para a luz, porque você saberia que seus atos seriam reprovados, a ponto de você ter que deixar de fazê-los. Você teria que se arrepender. E aí você passaria a praticar a verdade, porque você passaria a andar com Jesus. Então o pecador não quer Jesus porque ele quer o pecado, porque ele ama o pecado, porque ele não quer parar de pecar. Então a culpa de uma pessoa não ser salva não é de Jesus, a culpa é dela. Porque ela não busca Jesus para se arrepender e ser salva. Ou porque ela cria uma salvação imaginária e seu coração não está voltado para Deus, para que ela seja iluminada, para que ela deixe de ser cega, para que seus olhos sejam abertos, ela obtenha um conhecimento esse, no qual ela vai entender que Jesus veio para libertá-la de todo pecado, verdadeiramente, e ela assim será liberta. Então, o pecador que não quer saber de luz, continua no seu pecado, e no fim, ele é condenado. E alguns exemplos de trevas aqui a gente vai usar em Romanos 1, no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 23. Romanos 1:23. E mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Você entende que Jesus é Deus e que Jesus é incorruptível, certo? Jesus é totalmente santo. E o que essas pessoas fizeram? Elas mudaram a glória do Deus incorruptível, trocaram Deus como ele é, trocaram Jesus como ele é, santo, por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível. Ou seja, essas pessoas criaram uma imagem de Deus e de Jesus nas suas mentes que não correspondem com a verdade. Imagem essa que é semelhante a uma imagem feita, ou melhor, por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível. Eles mudam Jesus, eles alteram o Jesus do Evangelho por um Jesus que é carnal, um Jesus que permite o pecado, um Jesus que aceita que você continue pecando e passa a mão nas suas costas e na sua cabeça.
que fala que está tudo bem. Eles mudam a glória de Deus, que é incorruptível, que é santo de verdade, por uma imagem. Essa imagem não precisa ser física. Essa imagem pode ser uma imagem que você cria na sua cabeça, que você imagina. Imaginação vem de imagem. Você cria uma salvação imaginária, com um Jesus imaginário, que diz que você pode continuar pecando, e está tudo bem. Você perverte Deus como Ele é. Deus não é mais santo, Deus vira passível de pecado. Vira um Deus que aceita que você continue pecando. E por você alterar a verdade na sua cabeça, o que acontece? O versículo 24 diz: portanto, Deus também os entregou à sujeira. O que é sujeira? É o pecado, por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si. Então, como você não quis saber do Jesus e do Deus de verdade, que não é apenas um nome, mas carrega toda a santidade, você sempre soube, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, que Deus é santo e exigiu que você fosse santo, Deus deixou que você acreditasse nessa imagem que você criou, nessa versão de Jesus que você criou, nessa versão de Deus que você criou, e te entregou à sujeira, te entregou ao pecado que você escolheu. Porque Deus não vai te forçar a ser servo dele. Jesus não quer uma noiva que ele force a se casar com ele. Ele quer uma noiva que seja fiel e voluntariamente fiel, que não precisa ser forçada a nada. Mas essas pessoas que usam o nome de Deus, mas querem o pecado, elas estão no pecado porque Deus as entregou ao pecado, porque o coração delas não está voltado para ele. Porque quando se voltar de fato, Deus vai abrir a mente delas à verdade do Evangelho e vai libertá-las de todo pecado. Mas elas nunca vão ser libertas de todo pecado se elas crerem num Deus que elas criam na sua própria imaginação, que é a semelhança do homem corruptível. Então, portanto, Deus também os entregou à sujeira, por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em uma mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Se Deus é o Criador, quem é a criatura? Não é o homem a criatura? Então, uma pessoa que muda a verdade de Deus e a transforma em uma mentira e adora e serve mais a criatura do que ao Criador, é uma pessoa que segue a criatura, que perverte a verdade e não segue o Criador com as regras que ele estabeleceu para você seguir. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Sede perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então essas pessoas não gostam disso. Então elas mudam a verdade de Deus em uma mentira, que diz: é impossível ser perfeito. Nós vamos morrer sendo pecadores. Nós só vamos ser santos lá no céu. Eles alteram a verdade, porque o coração deles não está voltado para a verdade de fato. E eles acabam seguindo falsos pastores, falsos pregadores, falsos líderes religiosos, que também pervertem a verdade. E como essas pessoas têm um coração voltado à mentira, elas seguem mentirosos. Pessoas que são hereges, pessoas que pervertem, mudam, alteram, modificam o sentido da palavra de Deus e que dizem que nós vamos morrer sendo pecadores. Bom, quem vai morrer sendo pecador é quem vai ser condenado ao fogo do inferno, como Jesus falou. São as pessoas que amaram mais as trevas do que a luz, e por isso elas não foram até Jesus, para serem salvos dos seus pecados. Versículo 26. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, malignas, sujas, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Então por isso que Deus os entregou ao pecado, porque eles mudaram a verdade de Deus em uma mentira, porque eles adoraram mais a criatura que perverte a palavra de Deus do que ao Criador, porque eles não deram bola para Deus. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. Versículo 28, presta bem atenção nesse versículo. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada, para fazerem estas coisas que não convêm. Se você for ler na King James 1600, na King James em inglês, a palavra está um pouquinho diferente. Está escrito, como eles não gostaram de reter Deus em seu conhecimento. Não é apenas não se importaram, eles não gostaram, eles não queriam saber de Deus, eles não gostaram dessa ideia de Deus, porque Deus é um pacote completo, Deus não é só um nome, Deus vem com a santidade de Deus, vem com a justiça de Deus. Então, como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, ou não gostaram de reter Deus em seu conhecimento, Deus os entrega a uma mente reprovada para fazer essas coisas que não convêm. Ou seja, o Deus imaginário que eles criam na cabeça deles é um Deus que aceita o pecado. É um Deus que é conivente com o seu erro. Por quê? Porque eles acham que o silêncio de Deus é conivência, é aceitação. É um ok lá do céu para você continuar pecando. Só que se a gente for refletir e ir lá para Salmos 50, a gente vai ver uma coisa. Salmos 50, vamos ver qual versículo que é. Versículo 16 em diante. Mas aos perversos, Deus diz... Primeiro, o que é perverso? É uma pessoa que perverte seu caminho em relação ao caminho de Deus. Deus mandou ela ser santa, ela perverte o caminho dela, o caminhar dela, e ela não é santa. Ou seja, uma pessoa perversa é uma pessoa pecadora. Mas aos perversos, ou aos pecadores, Deus diz: o que tens a fazer para declarar os meus estatutos, ou para que pudesses tomar meu pacto na tua boca? Ou seja, por que vocês estão falando da minha lei, da minha palavra,
e usando isso e proferindo essas palavras que são minhas, que são puras e que exigem santidade. Aí Deus continua falando, vendo que tu odeias a instrução e lanças minhas palavras para trás de ti. Então Deus está falando que essas pessoas usam a palavra dele em vão, porque elas odeiam a instrução da palavra dele, porque elas não se curvam à instrução da palavra dele, porque elas não se submetem ao evangelho, porque elas não obedecem a Deus. Deus mandou parar de pecar, a pessoa ouve a palavra, profere a palavra, mas continua pecando. Então ela odeia a instrução, ela está desprezando a Deus, ela está negando a Deus. Ela está sendo injusta. A palavra continua dizendo, versículo 18, quando viste um ladrão, então consentiste com ele e foste cúmplice de adúlteros. Você entende que Deus não é apenas contra o ladrão, e nem só contra o adúltero, mas que isso apenas são exemplos de pecados e de pecadores. Então, aplique no contexto geral. Quando você viu um mentiroso, você consentiu com ele. Quando você viu uma prostituta, você consentiu com ela. Quando você viu um ladrão, você consentiu com ele e foste cúmplice de adúlteros. A palavra de Deus diz em Tiago 4,4 que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus e chamou essas pessoas que são amigas do mundo e dos mundanos de adúlteros e adúlteras espirituais. Então, quando você viu aquele pecador, você consentiu com ele. Você aprovou o ato dele. Você disse que estava tudo bem, que Jesus entendia e que era assim mesmo. E você foi cúmplice de adúlteros. Você foi amigo do mundo, você foi amigo de pecador, você andava com eles. Tu dás tua boca para o mal e a tua língua porta o engano. Então você é falso. Tu te assentas e falas contra o teu irmão. Tu calunias o filho da tua própria mãe. E aí o que Deus termina dizendo? Estas coisas tu fizeste, e eu mantive o silêncio. Tu pensaste que eu estava junto de alguém como tu. Mas eu te reprovarei e as colocarei em ordem diante de teus olhos. Considerai isto agora, vós que esquecestes de Deus, para que eu não vos rasgue em pedaços e não haja ninguém para livrar. Então isso bate exatamente com aquilo que a gente estava lendo de não reter Deus e seu conhecimento, de não gostar e de criar um Deus imaginário, um Jesus imaginário, um Jesus que está conivente com o seu pecado. Estas coisas tu fizeste e eu mantive o silêncio. Você achou que o silêncio de Deus era a aprovação de Deus para você continuar vivendo uma vida desordenada e perversa diante dele. E ele diz, tu pensaste que eu estava junto de alguém como tu. Mas o que Deus fala através do seu apóstolo João em 1 João 1,5-6? Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos que Deus é luz e não há nele treva alguma, se nós dissermos que temos comunhão com ele, ou seja, que estamos juntos de Deus e de Cristo e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então o que Salmos disse, 1 João 1,5-6 também disse. Deus não tem comunhão com o pecador. E por isso que ele disse, em Salmos, mas eu te reprovarei e as colocarei em ordem diante de teus olhos. Considerai isto agora. Examina isso que eu estou falando. Leva isso no seu coração, ao seu coração. Vós que esquecestes de Deus. E por que esqueceram de Deus? Porque estão andando em pecado, porque estão sendo injustos, porque estão sendo amigos do mundo, porque estão desconsiderando as ordens, os mandamentos que Deus deu no Novo Testamento. Porque estão sujando o nome de Deus enquanto carregam o nome de Deus. Então esquecer de Deus não é esquecer que Deus existe, mas é esquecer que Deus não existe sem tudo aquilo que Ele mandou você fazer. Ele mandou você santo. Considerai isto agora, vós que esquecestes de Deus, para que eu não vos rasgue em pedaços e não haja ninguém para livrar. Então, o Jesus que veio te salvar, se você não for ser salvo, se você não for até Ele, se arrepender e largar todo o pecado para ser liberto do pecado, Ele vai te rasgar em pedaços e não vai ter ninguém para te livrar. Ele vai te jogar no fogo do inferno. É isso que 2 Tessalonicenses diz. 2 Tessalonicenses 1:7-9. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu. Esses são salvos, eles vão descansar no descanso de Jesus. E Ele vai se revelar como? Com seus anjos poderosos em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Conhecer a Deus não é simplesmente você aceitar que Deus existe ou chamá-lo de seu Senhor. Não, conhecer a Deus é andar com Deus, é andar em santidade, é se curvar às regras que Ele estabeleceu, é ser santo como Ele é santo, é ser obediente, é ser separado. Então a vingança será tomada dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então você está entendendo muito claramente que Deus não tem comunhão com o pecador, porque Deus é limpo e Ele não se associa com a sujeira. Por isso agora a gente vai continuar da onde a gente parou, em Romanos, no versículo 27, para a gente entender um pouco quais são essas sujeiras. Algumas delas, porque não vão estar todas listadas. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. Eles vão queimar. E como eles não se importaram em reter Deus e seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazer essas coisas que não convém. Como eles não quiseram saber de andar em santidade, Deus os entrega ao pecado.
E no fim eles pagam. Estando cheios de toda injustiça. Todo tipo de injustiça, todo tipo de pecado. Tais quais? Fornicação. Fornicação é ter atos sexuais fora do casamento. Maldade. Pessoas más. Pessoas que não são boas, pessoas são más, são pecadoras. Cobiça. O que é cobiça? Cobiça é o desejo de você ter algo que não bate com a vontade de Deus, ou o desejo de você ser algo que não bate com a vontade de Deus. A Bíblia chamou cobiça de idolatria. Então, digamos, para colocar um exemplo, que uma pessoa more no topo de um morro e ela tem que se deslocar a pé sempre, todo dia, para subir até a sua casa. E não só isso, ela precisa pegar ônibus para ir para o trabalho, digamos assim, apenas um exemplo. Seria cobiça para essa pessoa desejar ter um carrinho? Um carro, apenas um carro, não o carro mais caro do mundo, para que ela pudesse se deslocar até a sua casa e até o seu trabalho? Não. Porque aí ela estaria apenas atendendo uma necessidade. Mas, se essa mesma pessoa, que só quer subir um morro com um carro, e só ir ao trabalho, que está, sei lá, 10 quilômetros da sua casa, deseja, ao invés de um carro simples, um carro do ano 0, 4x4, de 250 mil reais, será que isso é cobiça? Aí sim. Por que ela ia querer um carro que ela não precisa? Por que ela ia focar numa coisa tão cara, sendo que ela precisa de uma coisa simples, que já supriria a necessidade dela? Essa é uma pessoa cobiçosa? Ou talvez essa pessoa que tem a cobiça do material também tenha a cobiça de ser vista andando com esse carro. Então ela cobiça algo que é impróprio e cobiça ter a glória das pessoas que a veem dirigindo aquele carro. Essa é uma pessoa cobiçosa, ela deseja algo que não bate com a vontade de Deus e nem com a necessidade dela. E a Bíblia fala que a cobiça é a idolatria. Então cobiça pode ser desejar ter ou desejar ser algo que não bate com a vontade de Deus. Malícia, cheios de inveja, assassinato. A palavra diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Então o assassinato, ele nasce no seu coração. Ele não precisa necessariamente ser praticado na ação e no material para que ele exista. Contenda. São pessoas que adoram brigar ou que adoram contender com algo que elas ouvem, que adoram discutir, que adoram bater boca, que adoram debater. Isso é anti-Deus. Tudo que a gente está lendo aqui é anti-Deus, é contra a vontade de Deus, que é a sua santidade, a sua santificação. Vírgula, engano. Nesse caso aqui, o engano é dissimulação, é falsidade. É você aparentar ser uma coisa por fora, mas por dentro você alimenta um sentimento contrário àquilo que você aparenta por fora. Você sorri à face de alguém, na frente de alguém, mas por dentro você deseja o mal dessa pessoa. Malignidade, mesma coisa, são desejos ruins, são desejos malignos, são desejos anti-Deus. Murmuradores. Nesse sentido aqui, é o sentido de whisperers, ou seja, fofoqueiros. Você murmura pelas costas de uma pessoa para outra e fica falando da vida dela para outra pessoa, coisas que não são da sua conta. Ou você fica falando por trás da pessoa, falando mal dela. Então é mais um pecado. E no fim você vai ver o preço por esses pecados. Então, vá analisando se você conhece pessoas que são isso. Porque se elas são isso, elas estão em trevas. E se elas estão em trevas, elas não têm a Deus. E se elas não têm a Deus, elas não estão salvas e estão a caminho do inferno. Próximo, caluniadores, aborrecedores de Deus, maliciosos, orgulhosos. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que não se curva à verdade. Principalmente se essa verdade fere o ego dela. Se essa verdade pisa no calo dela. Ela não se curva. Ela prefere crer numa salvação imaginária, uma salvação que não existe, uma salvação que é fictícia, a se curvar à verdade e ter que se arrepender e largar seus atos ruins, seus atos maus. E também, dentro da categoria dos orgulhosos, estão ali, como a gente vai ver em seguida, os fanfarrões. Mas enfim, orgulhosos e fanfarrões, eles caminham juntos. São pessoas que adoram se exibir, se mostrar os seus feitos, vivem tirando fotos das suas conquistas, placas nas paredes, certificados, diplomas, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o cara. E ficam mostrando para as pessoas porque essas pessoas buscam a glória dos homens. Um dos fanfarrões que eu vi há pouco tempo é aquele falso pastor chamado Júnior Trovão. Ele falou numa entrevista, creio eu, que ele resgatou 40 mil almas para Jesus. Só que ele é falso. Ele não resgatou nenhuma alma para Jesus porque ele mesmo está perdido. É um fanfarrão. O cara se acha e se gaba de algo que nem sequer ele fez. E por aí vai. São pessoas que querem aparecer. Pessoas que querem se gabar. Inventores de coisas mais. Desobedientes aos pais. Isso não significa que você deva obedecer ao seu pai se o seu pai te manda pecar. Porque aí ele estaria mandando você fazer algo que é contra Deus. E Deus é o seu primeiro pai. Deus é o seu criador. Então, você deve sim desobedecer aos seus pais se eles estiverem mandando você falar palavrão, se eles estiverem mandando você mentir, se eles estiverem mandando você roubar. Não faça e sofra por Jesus.
Esse é o contexto certo, tá bom? Desobedientes aos pais é no sentido de eles estarem mandando você fazer algo que não é contra Deus e você desobedece aos seus pais. Próximo, sem entendimento. Então, lembra o que a gente leu no versículo 26, que Deus os entregou a uma mente reprovada, ou melhor, no versículo 28. Deus os entregou a uma mente reprovada para fazer essas coisas que não convém. E dentre essas coisas que não convém está ser sem entendimento. Uma pessoa que não tem entendimento, ela não sabe que está no erro. É uma pessoa que anda num caminho perverso. E se ela anda num caminho errado, num caminho que é perverso, num caminho que não é o caminho de Deus, ela anda em pecado. Se ela suporta, apoia, dissipa, propaga heresias, que são perversões da verdade, ela é uma pessoa sem entendimento. E o fim dela é a condenação. Ela precisa ir para Jesus, para que Jesus lhe dê entendimento, para que ela seja iluminada e saia das trevas. E seja liberta de todo o pecado, inclusive das heresias, que é uma obra da carne, que Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, que os que fazem tais coisas não hão de herdar os reinos de Deus. Infiéis nos pactos. Essas são as pessoas que dizem e dão a sua palavra para fazer alguma coisa, mas no fim ela se torna uma infiel no pacto, porque ela não cumpre aquilo que ela disse ou deu a entender que faria. Por exemplo, Joãozinho e Pedrinho, eles moram separados. Joãozinho conversa com Pedrinho e fala que ele vai na casa dele amanhã, ou na semana que vem. Aí o Pedrinho, beleza, falou, tá falado, porque Jesus falou sim, sim, não, não. Então, a menos que algo estranho aconteça, algo fora do ordinário aconteça, eu vou tomar a tua palavra como verdade. Aí chega o dia combinado e Joãozinho dá pra trás. Na hora, em cima da hora. Aí o Pedrinho foi lá, fez comida, porque ele estava contando que o Joãozinho ia chegar lá. Porque ele contou que Joãozinho deu sua palavra para ele. E no dia do ato, no dia da visita, Joãozinho não aparece. Joãozinho foi infiel no pacto. Isso é um comportamento reprovado. Agora, se o Joãozinho ligasse pro Pedrinho naquele dia e falasse, olha, infelizmente não vai dar para ir porque eu fiquei doente. Ou infelizmente não vai dar para ir porque eu acabei machucando meu pé, eu tô mancando, vou ter que ficar de cama. Aí tudo bem, ele não tá sendo infiel no pacto. Porque existiu uma situação extraordinária. Então se o Joãozinho e o Pedrinho ambos são cristãos, pior ainda, porque Jesus fala que o que você fez ao menor destes seguidores deles, a ele você fez. Então toma cuidado para você não ser uma pessoa infiel nos pactos, para sua palavra não ser quebrada, porque a outra parte está contando com a sua parte. Mas ao mesmo tempo a gente tem que explicar isso de uma forma que o diabo não perverta o entendimento na cabeça de vocês. Porque digamos que vocês fizeram um pacto, fizeram um acordo com um pecador. Um acordo de sair com um pecador no dia 30. E hoje está chegando perto do dia 30. Você fez esse acordo no dia 1. E do dia 1 ao dia 15 você conheceu Jesus. Você conheceu a verdade de Jesus. E você entendeu que Jesus manda você se separar dos pecadores. Mandou você não ter nada a ver com a sujeira e com os sujos que não querem saber dele. Será que você está sendo infiel no pacto se você não comparecer naquele encontro do dia 30 com aquela pessoa pecadora? Claro que não. Porque nesse contexto, você está sendo fiel a Deus. E antes você não tinha esse conhecimento. Você obteve esse conhecimento depois. E você entende que amigo do mundo é inimigo de Deus. Então não importa se eu fiz um pacto, se eu fiz um acordo de me encontrar com aquela pessoa, de sair com aquela pessoa, de curtir com aquela pessoa no dia 1, tendo sido feito esse acordo, para encontrar com ela no dia 30, só que aí eu conheci Jesus nesse meio tempo, e eu não quero mais saber dela porque eu sei que ela não quer saber de Jesus. Então você não está sendo infiel no pacto, você está sendo fiel a Deus, porque Deus mandou você não ter parte com as trevas. Você rejeitar e reprovar as obras infrutíferas das trevas. Entendeu? Então não se deixe enganar achando que você precisa continuar tendo comunhão com o pecador porque você combinou de encontrar com o pecador no dia X, só que aí você encontrou Jesus que fala para você ser separado e não ser amigo do mundo. É preciso colocar as coisas no seu devido contexto. Sem misericórdia. Esse é o próximo. Sem misericórdia. É uma pessoa que não tem misericórdia do próximo. Simples assim. É uma pessoa que vê outra pessoa em necessidade, ela tem a possibilidade e o poder de ajudá-la, mas ela simplesmente vira as costas. Finge que não viu, deixa pra lá. Entendeu? Uma pessoa que não tem misericórdia do próximo. E por aí vai. Esses são apenas alguns exemplos de pecado. Então vamos voltar a... Se eu pudesse selecionar aqui com o mouse seria melhor, mas como eu estou no celular... Aqui, ó, do versículo 29 até o versículo 31, se você simplificar tudo isso aqui, cada palavra que está listada aqui é pecado. Então, se a gente fosse ler vai ficar até engraçado. Seria o seguinte, versículo 29, estando cheios de todo pecado. Tais como pecado, 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 pecado. Ou seja, Deus é anti-pecado, então estão fazendo coisas que são contra Deus. E qual o resultado disso? Versículo 32, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Então, do que essas pessoas são dignas, de acordo com a palavra de Deus? De morte.
Aqui não está falando da morte, que é comum a todos os homens. Está falando da segunda morte, que é o lago de fogo. É a condenação que Jesus falou em João 3, 19 a 20. Como eles não quiseram saber da luz que veio ao mundo para salvá-los e amaram mais as trevas, Deus deixou que eles seguissem as trevas para no fim queimarem no fogo do inferno. Então essas pessoas não apenas fazem essas coisas, não apenas são pecadoras, mas têm prazer naqueles que também fazem essas coisas, mas são amigas do mundo, mas são amigas dos pecadores. Elas vão queimar. Então Deus, espero que você tenha entendido com a explicação de Salmo 50, não tem comunhão com o pecador, porque Deus é santo, Deus é limpo. Deus ama o pecador a ponto de ter se manifestado como Jesus na terra para morrer por eles e possibilitar a eles a salvação, que é através da santificação, que é a libertação do pecado, que é ser santo, ser tornado santo através da fé em Jesus Cristo. Mas como eles não quiseram reter Deus em seu conhecimento, não quiseram esse amor de Deus como ele é, não quiseram a misericórdia de Deus para serem salvos e se arrependerem e largarem todos os pecados, Deus deixou que eles continuassem no erro para no fim arcarem com o preço de escolherem um caminho que não é o caminho, a verdade e a vida, que não é Jesus. E esse preço é a condenação ao fogo do inferno. Então, se você está nessa lista, examine-se, corrija-se, arrependa-se antes do que seja tarde. Porque a ira de Deus vai cair sobre todas essas pessoas. Todas essas pessoas. Amigo do mundo é inimigo de Deus. Deus não conhece pecador. E Jesus falou em Mateus 7, deixa eu botar aqui Mateus 7, 23, o seguinte: então lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Iniquidade é pecado. Sai de perto de mim, você que comete pecado. Trabalhar a iniquidade é exercer pecado, é cometer pecado, é executar pecado. É pecar. Então sai de perto de mim, seu pecador. Por quê? Porque Deus não tem comunhão com o pecador. Ele veio salvar o pecador dos seus pecados para que ele parasse de pecar. Então não adianta se você usa o nome de Jesus ou não. Porque ele mesmo falou no versículo anterior que muitos dirão para ele, Senhor, Senhor, a gente não profetizou no teu nome, a gente não expulsou o demônio, a gente não fez tantas maravilhas. Mas ele vai falar, eu nunca vos conheci. Sai de perto de mim porque vocês são pecadores. Entendeu? Então essas pessoas só estavam usando o nome de Deus em vão, não estavam obedecendo a Jesus, não estavam largando o pecado e nem saindo do meio de quem não queria largar. Jesus deixou claro, e eu termino com esse versículo, em Mateus 5, 29, o seguinte: e se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te ofender, corta-a e lança-a para longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Tudo que você aceita na sua vida, tudo que você permite na sua vida, inclusive todos, é um membro seu. Se faz parte da sua vida, faz parte de você e é um membro seu. E se essas coisas ou pessoas ofendem a Deus, e como que se ofende a Deus? Desobedecendo a Deus e andando no pecado, Jesus manda você arrancar elas fora da sua vida, cortar elas fora da sua vida e jogar para longe de você, sai do meio delas e tira ela do meio de vocês. Porque é melhor vocês perder esses membros que ofendem a Deus, perder essas coisas e essas pessoas e esse pecado e qualquer coisa que seja ante Deus, que ofendem a Deus, do que serem lançados no inferno. Ou você é santo, ou você não é. Ou você é limpo, ou você é sujo. Então corta toda a sujeira e todos os sujos fora da sua vida, se você quer ser santificado, se você quer ser honrável a Deus, porque quem não faz isso é digno de morte, porque tem tanto prazer no pecado quanto no pecador que não deixa de pecar. Ou você se arrepende, para de pecar, larga todo o erro e corre para Jesus para se consertar e ser digno de Deus, ou já era, você vai queimar. Qualquer dúvida, manda mensagem no Instagram.